Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Encontro com a Palavra de hoje. Pegue sua Bíblia, porque agora é hora de iniciarmos o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Depois de falar sobre servir a Deus por motivos justos, Jesus passou a falar sobre uma obra importante, dizendo: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. E aí lhe perguntaram: o que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Eles ainda estavam ligados à ideia de vir para crer. Inclusive mencionaram que seus pais tinham comido do maná no deserto, ao que Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Nós estamos estudando João, capítulo 6, versículos 26 ao 59. João capítulo 6, a partir do versículo 26. Devemos nos lembrar que esta é a argumentação básica do Evangelho de João. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Foi isso que João declarou no último versículo do capítulo 20 do seu Evangelho. O que percebemos é que esse tema vai e volta neste livro. Quando lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Isso parece com o que a mulher samaritana disse a Jesus junto ao poço de Jacó. Quando Jesus lhe apresentou a água viva, a bebida que sacia a sede para sempre, que depois se torna uma fonte em você, da qual outros podem beber, pareceu uma água poderosa. É a água viva, Jesus disse. Agora temos a mesma mensagem, mas desta vez a figura é diferente. Jesus está falando de pão. Jesus falou sobre o pão de Deus que veio do céu para dar vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E é interessante como a mulher samaritana também disse, não é? Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. Foi aí que Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí Jesus acrescentou: mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eles estavam sempre pedindo sinais para que pudessem crer. E Jesus disse: mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E com essas palavras, Jesus respondeu a pergunta que tinham-lhe feito: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Aí Jesus começa a contar o que ele fazia diariamente e a importância do trabalho dele. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: é isto que eu faço o dia inteiro, todos os dias. Existem pessoas que foram chamadas para mim pelo Pai. O Pai as deu para mim. E esta é a vontade de Deus. Acho muito bonito tudo isso. É como se Jesus está dizendo: enquanto estou nesse mundo, eu procuro por essas pessoas. Esta é a minha convicção. Todos os que o Pai me deu virão a mim. E quando vierem aqueles que o Pai me deu, jamais os desprezarei. Enquanto estou no mundo, este é o meu trabalho. Estou fazendo esta tarefa que Deus me deu. Não farei a minha própria vontade, mas sim a vontade dele. E esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Observe que Jesus fala: nenhum, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Mais uma vez se repete o que vimos no capítulo 3. Eles deveriam olhar para Jesus levantado na cruz da mesma forma que aqueles reclamões que tinham sido picados pelas serpentes no deserto deveriam olhar para a serpente de bronze erguida conforme o relato do livro de Números. Olhe e viva. Olhe para ele e viva. É isso que o versículo 40 está falando. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Nesse momento o povo começou a resmungar. O original grego passa a ideia de que houve uma onda de ressentimento entre os que estavam na sinagoga, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aí eles começaram a perguntar, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Mas Jesus continua e chega à parte mais difícil desse sermão. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muita gente acha que dos 4 evangelhos, o de João é o mais simples de todos. Bom, de certa forma é. Mas quando chegamos ao capítulo 6 e lemos estes versículos, percebemos que o evangelho de João é de uma profundidade muito grande e talvez o mais difícil de ser compreendido. O que esse texto realmente quer dizer com se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia? Bom, deixe-me tomar a liberdade para dizer o que eu penso. No capítulo 4 vimos o conceito de água viva. No capítulo 6 de João, claro, o conceito de pão vivo. O versículo 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A resposta do capítulo 4 à pergunta o que é fé, de maneira resumida, é beba. Você mostra que acredita que a água pode matar sua sede quando a bebe. O mesmo se aplica ao pão. Você mostra que acredita que o pão pode matar sua fome quando come. O que Jesus está querendo dizer, usando como figuras de linguagem comer e beber, aplica-se à sua carne e ao seu sangue. Sabe, você precisa crer no que foi ensinado através da minha carne, e você precisa crer no que meu sangue pode significar para você. Comer a carne significa crer em tudo que foi revelado através da carne de Jesus. Beber do seu sangue significa crer em tudo que o seu sangue derramado na cruz representa. Lembre-se que o ministério de Jesus era composto de pelo menos 3 partes, de acordo com o versículo 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho porque sua cruz é a única maneira pela qual podemos ser salvos. Jesus poderia ter morrido pelos pecados do mundo e pronto. Não precisava ter vivido 33 anos aqui na terra. Por que então ele fez isto? Porque ele é a verdade. Aquele que é, a palavra tornou-se carne
e viveu entre nós. Jesus nos possibilitou contemplar o que Deus queria que soubéssemos por experiência própria, e não pela conversa de alguém. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus viveu em um corpo ou na carne durante 33 anos, porque tudo que ele era, tudo que ele fez e também tudo que ele disse eram a maior revelação que Deus havia feito ao mundo. O que Jesus quis dizer sobre comer a carne do Filho do Homem? Jesus estava dizendo, creio em tudo que foi revelado através da minha carne. O que Jesus quis dizer por beber do meu sangue? Bom, ele estava dizendo, creio em tudo que foi ensinado ou tudo que foi feito verdadeiro através do derramamento do meu sangue. O que Jesus estava dizendo é, se uma pessoa crê em tudo que foi revelado através da minha vida e em tudo que se tornou acessível através da minha morte na cruz, essa pessoa tem a vida eterna. E se permanecerem em mim e eu neles, viverão em mim, e eu viverei neles. Agora eu gostaria de pedir que você refletisse sobre isto. Talvez você nunca tenha ouvido essa interpretação. Muita gente acha que Jesus está se referindo à Santa Ceia, à Eucaristia, e realmente esse texto pode ter esta aplicação. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos declarando que acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo se aplica ao batismo. O derramamento do sangue santo de Jesus possibilitou que tivéssemos acesso a todas as bênçãos de Deus. Quando bebemos o cálice, demonstramos que cremos. E quando comemos o pão, que é a sua carne simbolicamente representada, damos demonstração que cremos em tudo que foi revelado através da carne de Jesus Cristo. Pense em toda a verdade revelada. A essência deste sermão de Jesus tão difícil é muito simples. Creia. Exatamente isso. Eu vou repetir. A essência deste sermão tão difícil de Jesus é simples. Creia. Creia em tudo que foi revelado através da vida de Jesus. Creia em tudo que se tornou possível através do sangue de Jesus derramado na cruz. Portanto, tudo está resumido nesta palavra: creia. Você já crê? Você crê realmente em Jesus Cristo, no seu sacrifício? Você crê? Essa é a essência de tudo que Jesus falou aqui. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.